Boa tarde, pessoal. Começa aqui a quarta aula de Mecânica dos Solos e hoje nós vamos ver processos de sondagem e métodos de investigação do solo. Primeiro, o que é o processo de investigação? Investigação do material abaixo da superfície terrestre ao longo de uma determinada profundidade ou uma profundidade específica de estudo. Como assim? Porque isso é em função do estudo que nós vamos fazer. Por exemplo, se a gente quiser saber quais são as jazidas, a rocha que tem ali naquele local com interesse para rodovias, é 0,20 a 1,20 metros. Fundações para edifícios de 10 a 30 metros. Exploração de petróleo, mais de 100 mil metros. Então, a profundidade do processo de investigação, depende do tipo de estudo que nós vamos fazer. E quais os objetivos da sondagem do solo? Primeiro, necessidade do conhecimento adequado do solo, descrição, classificação e origem dos elementos geológicos, como a cor, a textura, o processo formador do solo, ou seja, muitas vezes na penúltima aula nós vimos que existem os horizontes de solo e existem a maneira como aquele solo se formou naquele local, então isso é o processo formador do solo. Estratigrafia e distribuição geológico-geotécnica das camadas, ou seja, como que cada camada foi para aquele local, da onde que veio, qual rocha que originou. Estimativa das espessuras das camadas de solo ou rochas, saber da existência da camada investigada e a posição do nível da água. Além do mais, identificar e classificar o solo, a gente faz o uso de coleta de amostras ou outro processo in situ. In situ na situação, no local. Avaliação das propriedades da engenharia, ou seja, a gente utiliza para fazer ensaios de laboratório de campo, que são os mais comuns. E o que nós vamos ver hoje são os tipos de métodos de investigação do solo. Nós temos 3. Nós temos o método direto, o método indireto e o método semidireto. O método direto é qualquer conjunto de operações destinadas a observar diretamente o solo ou obter amostras ao longo de uma perfuração. Ou seja, no método direto, nós colhemos amostras ao longo de uma perfuração. Então, nós temos os exemplos de método direto manual, como poços, trincheiras, trados manuais, e nós temos os métodos diretos mecânicos, que sondagem a percussão, sondagem rotativa, sondagem mista, onde mistura os dois, sondagens especiais com extração de amostras indeformadas. Então, lembra, característica principal do método direto, eu consigo fazer a sondagem e colher amostras do solo. Vamos ver os principais aqui. Poços e trincheiras são escavações feitas no solo com a finalidade de retirada de amostras e inspeção direta do terreno ao longo da profundidade de estudo. A gente pode falar de poço, que são os circulares, e as trincheiras, que são as retangulares, que a gente conhece também como vala. E o que a gente utiliza com esses tipos de métodos? Eles permitem a observação das camadas do solo, eles permitem as amostras indeformadas, gente, é porque assim, geralmente a gente tem o molde, a cápsula, onde a gente faz a extração, onde a gente faz a sondagem, faz a coleta do material e ele fica com o formato daquela cápsula. Mas as amostras indeformadas a gente faz por meio de escavações e você não consegue montar direitinho o molde dentro daquela cápsula. Para caracterização do solo e determinação dos parâmetros de resistência. Escavações manuais, elas não são escoradas porque são escavações rasas e geralmente até o encontro do nível da água ou até onde foi estável. Existe uma NBR para fiscalizar, para controlar esse tipo de sondagem, as aberturas de poços ou trincheiras. A NBR 9604 de 2015. Essa NBR ela fala da abertura de poços e trincheiras de inspeção em solo com retirada de amostras deformadas e indeformadas, ou seja, essa NBR ela fala sobre os procedimentos para a abertura de poços e trincheiras. Então aqui, por exemplo, a gente tem, e aqui tem os níveis, Então aqui, por exemplo,
não é nem um poço e não é um poço que é uma seção circular, né? É como se fosse um poço, uma mistura dos dois, aqui essa foto. E aqui a gente tem as trincheiras. Isso aqui é como se fosse um poço, né? Eu coloquei para ilustrar um poço. E isso aqui são as trincheiras, olha a diferença. As trincheiras são as valas que a gente chama. Aqui tem os... Ah, sim. Ah, mas eu preciso de uma amostra... eu não posso ter uma amostra indeformada. Então, o que é que eu faço? Eu pego a forma e monto a minha amostra de solo, aqui como a gente está vendo na foto. Aqui a gente está vendo que os procedimentos na foto, né, é montada a amostra de solo com o padrão que a gente quer, né, com o formato que a gente quer, e depois ela é cortada e enviada para análise. Sondagem a trado. Sondagem a trado é um método de investigação do solo que utiliza como instrumento o trado. O trado ele é como se fosse uma rosca, tá? Esse aqui, esses primeiros trados, todos esses são trados, só que tem a classificação para cada um. E o trado, ele consegue ir a profundidades maiores do que a escavação, que nós iríamos fazer manualmente. Então, a amostra de solo, ele vem dentro do trado, tá certo? Aí a gente tem vários tipos de trado. Aqui a gente tem, ó, o trado de rosca, o solo vem aderido à rosca, então quando você tira, ela não fica um solo com uma definição, ele fica indeformado. O trado calador. O trado calador, eu consigo ter cilindros de solo, tanto o calador como caneca. Porque a amostra de solo ele fica dentro, ele fica numa cápsula dentro do trado. O trado holandês, a pá de corte e o trado fatiador, eu consigo fatias de solo, tá certo? Então, por exemplo, o trado holandês, você corta as laterais e você fica só com, tanto o holandês como a pá de corte, você corta as laterais e fica só com a parte interna. Então, todos esses solos, todos esses trados, a gente pode tá coletando e mandando para o laboratório. E aqui a gente tem, né, o trado holandês, o trado de rosca, o trado calador, o trado caneco e a pá de corte. A pá de corte a gente faz em diagonal. As perfurações executadas com trados manuais, a vantagem é que elas são rápidas e baratas, não exigem equipamento especializado, mão de obra especializada. E geralmente a profundidade que a gente chega é a profundidade do nível da água. E ele permite a retirada de amostras deformadas. Só que dependendo da amostra, eu consigo ainda fazer com que ela tenha um molde, que foi alguns trados ali que a gente viu que a gente consegue fazer um molde dela. A NBR que fala desse tipo de procedimento de sondagem a trado é a NBR 9603 de 2015. E obtém-se somente informações sobre o tipo de material atravessado. No caso da trincheira, a gente não consegue visualizar ele como que ele é, a gente só consegue, ou seja, a gente só consegue coletar a amostra, mas a gente não consegue ver como é que ele está por dentro, como é o caso da trincheira. Coloca-se no chão, né, o material coberto com uma lona, o material que é extraído no trado, e de acordo com a profundidade que ele se encontra. Então, geralmente você coloca, deixa eu ver se tem uma foto aqui pra frente, não tem. Você coloca uma lona no chão e aí você vai marcando de acordo com a profundidade. Por exemplo, 30 centímetros, aí você coloca a amostra de solo. 1 metro, você coloca a amostra de solo. Assim, para fazer a identificação e quando você mandar para o laboratório, saber qual é a profundidade de cada um, tá? E a SPT. Gente, olha só. Hoje a gente vai ver somente alguns tipos de processo de investigação, porque assim, isso aqui a gente vê mais na visita técnica e devido à situação do Covid, né, a gente não tá podendo fazer visita técnica. Não, isso não é um problema exclusivo do Alvorada, isso é um problema do mundo inteiro, entendeu? Então a gente não tá podendo fazer visita técnica, então muitas coisas aqui que eu falo na aula prática, eu não vou poder falar aqui porque o que a gente vai ter contato são com os vídeos do YouTube, né, devido à atual situação. Mas a gente não se preocupa que a gente vai pesquisar sobre isso, a gente vai fazer atividade sobre isso, vai dar tudo certo. A SPT, gente, a SPT, o nome dele é sondagem à percussão. Ele é um método de investigação de solo, cujo avanço da perfuração é por meio de trado ou por meio de lavagem,
e é utilizada a cravação de um amostrador para fazer essa medida desses índices de resistência à penetração. Com essa sondagem obtém-se amostras, obtém a determinação do nível da água e vários tipos de ensaio no local. É possível ainda medir o torque da ruptura da amostra, então, ou seja, você ainda consegue saber com basicamente qual é a intensidade de resistência do torque que aquele solo vai poder estar aguentando. Então aqui, isso aqui era um GIF, não deu certo para bater. Aqui eu tenho o solo e aqui eu tenho o SPT. Geralmente a gente tem o golpe. Esse golpe aqui, a gente tem uns golpes, né? E a gente tem o peso e esse peso vai soltando e vai sendo... Gente, tá difícil as palavras hoje. E esse material aqui, ele vai sendo perfurado no solo, né? Ele vai sendo empurrado e ele vai fazendo essa coleta desse solo. Nem sempre é por pesos, né? Nem sempre é por golpe. Muitas vezes é por rotação, muitas vezes é por perfuração. Então, depende do material que você está trabalhando. As sondagens rotativas é um método de investigação que consiste no uso de um conjunto motomecanizado, a perfuração de maciços rochosos e a obtenção de amostras de materiais rochosos com formatos cilíndricos. E esses materiais, essas amostras, a gente chama de testemunho. Então, nas sondagens rotativas eu consigo fazer os dois. Eu consigo fazer tanto a penetração do solo e a rotação. E essa penetração do solo é por meio da rotação em grande velocidade dessas máquinas. Então, aqui eu consigo fazer a obtenção das amostras de materiais rochosos. O barrilete da amostra ele tem uma ponta cortante e a amostra que a gente chama é testemunho. A sondagem mista, eu vou abrir bem outro arquivo para vocês. Eu tenho aqui também esse outro material que a gente fala das sondagens e esse aqui é mais fotos, sabe? Por isso que a gente vai mexer um pouquinho com ele. Ó, aqui é as sondagens atradas, a gente vai ver mais as fotos aqui. Como que é feito, geralmente 2 pessoas, né? Porque uma só é meio complicado para você fazer a perfuração, dependendo do solo. E aqui são coletadas as amostras, né? Esse aqui é um trado helicoidal, por exemplo, um trado de rosca. E aqui você vê como que é feito, que ele coloca a lona direitinho e aqui ele tá fazendo a classificação de acordo com a profundidade dessa escavação. Aqui ele tá mostrando as amostras de solo, como que é esse trado, né? Aqui dá pra ver, né? Ele coloca sobre uma lona e ele faz essa separação. Aí a gente tem também essa sondagem, que eu não coloquei no slide porque a gente não utiliza mais ela, que é a sondagem tipo banca. Isso aqui é uma coisa muito antiga, é uma sondagem para depósitos em aluviões. Isso aqui, como é que acontece? O pessoal, eles sobem, né, nesse equipamento e eles ficam tipo girando para esse trado aqui, ele poder fazer a perfuração. Então, aqui a gente tem a banca. A sondagem mista, ela é a penetração do revestimento por percussão. E aqui a gente tem a mista, que é a percussão. Então aqui é meio que os dois, é o que a gente estava falando, né? Eu consigo aqui fazer a minha amostra, coletar a minha amostra por meio dos trados, mas também utilizando o equipamento, tá certo? As sondagens rotativas, né, que é o que a gente ia ver agora, tem vários tipos, tem as manuais mesmo, né, e tem as hidráulicas, que é feito tanto com máquinas hidráulicas como com o auxílio da água, né, por lavagem. Então, as sondagens mistas, a gente já viu. E deixa eu voltar lá. As sondagens rotativas, a gente utiliza ela que tem os componentes de uma sonda, por exemplo, que a gente utiliza esse tipo de sondagem. Primeiro, quando a perfuração do solo ela é muito grande. Segundo, quando a resistência do solo também é maior. Entendeu? Então, aqui a gente tem o primeiro tipo, que é tipo waterline, que é indicada para furos de grande profundidade,
Então aqui, olha, o que que acontece? A gente tem uma sonda, essa sonda envia água, né, para esse local. Aqui a gente tem a torre de apoio, aqui como tá a foto. A gente tem a torre de apoio. E aqui essa parte amarela, ele é como se fosse como se diz, como se fosse assim, uma barreira. Ele está segurando o solo para que o solo não ceda para cima desse equipamento. Aqui a gente tem o naipe. Esse naipe é o seguinte, a gente tem essa parte azul claro aqui, a gente tem como se fossem uns canos que a gente ligasse um no outro para aumentar o tamanho desse equipamento. Quanto mais a profundidade for a sondagem, mais a gente vai colocar esse equipamento aqui. E esse naipe, ele permite fazer a ligação de um cano ao outro. Esse amarelo é com revestimento, como eu já falei pra vocês. Esse cano, na verdade, o nome dele é a haste, né? E aqui a gente tem o barrilete com o calibrador e a coroa. O barrilete é onde vai ficar a amostra. A coroa, ela tem diamante na ponta. Então, essa coroa é que vai fazer o processo de perfuração do solo. Então, em alta velocidade, essa sonda girando, né? Ele girando em alta velocidade, esse diamante da coroa diamantada, ele vai ser uma faca que ela vai cortar o solo, porque a gente sabe que um dos materiais mais resistentes que tem é o diamante, né? E esse calibrador, ele serve para que tanto o conjunto barrilete como a haste, ele não saia de rotação, então ele acaba não saindo ali do eixo que você marcou. Que a gente tem um tipo de sonda geralmente utilizada em minas também. Aqui a gente tem o equipamento, aqui, né, o apoio do equipamento. Aqui a gente vai falar de cada um. Aqui a gente tem as hastes conectores, que são os naipes, né, que ele, além dele conectar uma haste a outra, ela também vai transmitir o movimento de rotação gerado pela sonda da peça de corte, a coroa, ou seja, essa sonda, além dela mandar o movimento de rotação também, né, esse naipe, ele permite que todas elas sejam interligadas, todas as hastes, e que ela não saia de movimento de rotação, que você conseguiu programar ele. Os barriletes, que são os que acondicionam e protegem os testemunhos de sondagem. Os barriletes sofrem desgaste. Aqui a gente tem os barriletes, né? Existem tipos de barrilete, tem os barriletes simples, o duplo rígido e o duplo giratório. Os simples, eles são feitos de cilindros de aço e a gente utiliza ele em rochas duras e não fraturadas, porque ele é mais resistente. O duplo rígido, eles são 2 cilindros de aço um dentro do outro. E o testemunho, ele fica no tubo interno, que a gente chama ele de camisa. Então, ele é mais para proteger o testemunho da rotação. E o duplo giratório, o que acontece? Tem uma camisa dentro e tem um barrilete do lado de fora. O do lado de fora gira e o de dentro não. O barrilete com camisa, né, que é esse duplo giratório, ele é utilizado em todo tipo de rocha. O duplo rígido, ele tem um desgaste maior do testemunho devido à rotação do conjunto e à erosão do fluido de circulação. E o duplo giratório, o desgaste é menor no testemunho, porque só o externo roda e o de dentro fica com movimento contínuo, ele não roda. Aqui a gente tem, né, aqui a gente tem uma foto de 400 metros de barrilete de sondagem Wareline. E esse barrilete aqui, professor, mas eu pensei que o barrilete era pequeno. Não, gente, barrilete, você pode fazer barrilete de todo tamanho, depende do tipo de solo que você está trabalhando, da quantidade de amostra que você quer coletar, etc. Aqui mais fotos de barriletes. Partes do tipo Wareline, né, que vai dentro do barrilete. Mais coisas do Wareline. Braçadeiras. O instrumento que você consegue mandar água para dentro da haste, né, para poder ajudar na perfuração. E aqui são as coroas diamantadas, né, que a gente tem os barriletes menores, a parte que fica o testemunho, né, também. E aqui são as coroas diamantadas. Aqui a gente tem a parte de dentro, né, do barrilete. O revestimento. Essa aqui já é a parte do revestimento, né, que você coloca para segurar o solo. Mais aqui as coroas também. Os calibradores, como eu falei para vocês.
porque eu tô pegando desse material, o bombeador de água, mais as imagens, gente. Aqui a gente tem o depósito de amostras. O que que acontece? Muitas vezes você vai fazer uma grande sondagem, você precisa de várias amostras, e não dá para ir para o laboratório de pouquinho em pouquinho. Então você vai armazenando essas amostras e etiquetando qual foi a hora, qual foi o local, qual a profundidade, etc. Aqui, né, o furo de sondas de rochas vulcânicas oxidadas, a amostragem. Aqui é porque muitas vezes você precisa cortar os testemunhos, se for uma rocha, por exemplo, aí você utiliza a serra. Aqui a gente tem, né, a caixa de testemunho, que foi o que eu falei pra vocês, isso aqui tudo é testemunho. Olha como é bonitinho, é porque isso aqui é de rocha, então ele fica inteirinho assim. O estúdio fotográfico para tirar as fotos do testemunho. O galpão de testemunhos, né, em locais que você precisa fazer um depósito maior desses testemunhos, você utiliza um galpão. Armazenagem das polpas de solo, muitas vezes você prefere uma amostra indeformada, você utiliza ele em polpas de solo. Aqui a gente tem uma mina, né, de uma sondagem subterrânea, uma sondagem no teto, por exemplo, de uma mina. Tem coisas aqui que não é do nosso curso, então por isso que eu tô passando assim rápido, porque tem coisas que não é do nosso curso. E que o meu computador tá travando muito também. Acho que terminou, acho que meu computador ele tá travando bastante, mas já terminou aqui. Então vamos voltar ali para nosso slide. Isso aqui era mais para mostrar as fotos para vocês. E aí a gente vai ver agora o método indireto. O método indireto é quando a determinação das propriedades das camadas do solo são extraídas indiretamente pela medida. Então a gente não precisa coletar amostras de solo, tá certo? Então como que eu posso fazer isso? Tem uma maneira que a gente tem como fazer isso é o método indireto sísmico de refração, ou seja, baseia-se no tempo de percurso de ondas sonoras em horizontes de dois tipos de rocha solo, aonde a velocidade a gente mede do espaço em relação ao tempo. Como assim? Você tem um sismógrafo portátil, você tem um geofone, é como se fosse assim um microfone que você joga. Um microfone não, desculpa, é o contrário, um fone de solo. Aí o que acontece? Tem um martelo, tem a superfície de solo, né? Aí tem um martelo, você provoca golpes no solo com esse martelo. Esse martelo vai emitir uma onda direta. E quando chega no solo, vai emitir uma onda refratada. E o geofone, ele consegue identificar até que camada essa onda refratada consegue chegar. E assim você consegue identificar a resistência do solo, a densidade do solo, a velocidade que essa onda vai, etc. E o segundo tipo é método indireto por eletroresistividade. O método da eletroresistividade consiste essencialmente em determinar a diferença de potencial elétrico entre dois eletrodos centrais, chamados de eletrodos de potencial, tá? Então, o que acontece? Você tem o solo, né? E aí você tem dois eletrodos principais. Você joga uma carga nesse solo e você consegue identificar quais são as linhas de corrente que passam nesse solo. Tá? Isso aqui é extremamente técnico e raríssimo que a gente usa também. O método semi-indireto são os processos que fornecem informações. Deixa eu só ver se esse negócio está gravando. Tá. São os métodos que fornecem informações sobre as características do terreno sem possibilitar a coleta de amostras ou informações sobre a natureza do solo, a não ser por correlações indiretas, por exemplo, ensaio de penetração de cone. Um dos tipos que a gente vai falar é o CPT. É muito interessante isso, gente, muito interessante. Quando eu descobri esses métodos semi-indiretos, assim, quando eu estava no curso técnico ainda, que eu descobri esse método semi-indireto, eu fiquei assim,
fiquei encantada. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês, eu fiquei encantada. É lindo esse método de semidireto. É muita tecnologia envolvida. O que acontece? Muitas vezes você, que é o ensaio de Cone, né? Muitas vezes você precisa de uma informação do solo e você precisa fazer uma sondagem. Mas você não tem como extrair material do solo. Você não precisa extrair, você só precisa saber informações que não tem nada a ver com coletar a amostra. Por exemplo, profundidade do solo, você não precisa coletar a amostra. Nível de lençol de água, você não precisa coletar a amostra. Várias coisas. E aí, locais também que não tem como coletar, porque são rochas muito resistentes, lugares muito altos, lugar muito gelado, esse tipo de coisa. Aí você utiliza esse tipo de sondagem. Então, o método de execução consiste na gravação estática lenta de um cone mecânico ou elétrico que armazena em um computador os dados a cada 2 centímetros. Você não precisa ficar fazendo o levantamento que o caso do SPT faz, aqui a máquina que faz. O cone alocado nessa bomba hidráulica é penetrado no terreno a uma velocidade de 2 centímetros por segundo. O próprio equipamento, por ser hidráulico, crava o cone no terreno e funciona como uma prensa. E após cravado, ele adquire os dados de forma automática e o próprio sistema captura os índices e faz o registro contínuo dos mesmos ao longo da profundidade. Gente, isso é perfeito. E agora eu vou mostrar aqui os vídeos para vocês. Isso aqui é uma coisa assim linda. Aqui eu vou mostrar para vocês 2 vídeos, um falando de CPT e o outro falando de SPT, tá bom? São 2 tipos de sondagem. Vamos começar pelo CPT, que é o do cone. Meu computador e minha internet, eles estão um combo de coisa ruim, viu? Porque, pelo amor de Deus. Vamos lá que vai dar certo.
Olha só, agora a gente vai ver do SPT. Esse tipo de material, gente, não tem jeito. A gente tem que fazer vídeo, porque é uma coisa muito prática, então a gente tem que fazer vídeo. Ok, pessoal. Então, a aula de hoje foi isso. Aula de sondagem e investigação do solo, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de laboratório, né? Métodos de ensaio de laboratório. E a atividade de vocês, já adianto que é uma atividade de bastante pesquisa, então se empenhem em fazer essa atividade, porque assim, eu sei que a situação que a gente tá não tá fácil, eu entendo, né, as limitações do EAD, também não está sendo fácil para mim, não como professora nem como aluna, porque eu me formei no meio da pandemia, agora em engenharia, então eu entendo que não é fácil, mas eu entendo também que a gente precisa dar o nosso melhor, tá bom? Então faça a atividade de vocês, realizem as pesquisas, lembre que o conhecimento é individual e qualquer coisa vocês podem estar mandando mensagem para mim de dúvidas, viu? Muitas vezes eu demoro a responder, mas é porque eu também trabalho em outros lugares e aí às vezes vocês falam comigo e eu tô dando aula e eu não posso responder, mas assim que eu fico disponível eu posso, tá bom? Tchau e boa semana para vocês!